Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos ao canal de Desenvolvimento Profissional. Nós estamos aqui no programa Clube de Leitura na Prática, que acontece às terças-feiras, a cada 15 dias. E nesse programa nós divulgamos experiências bastante importantes, bastante bem-sucedidas, de clubes de leitura que estão acontecendo à distância, né, por conta desse período de confinamento, de distanciamento social. Então, são várias experiências bastante interessantes que podem contribuir muito para que vocês também realizem, né, implantem clubes de leitura nas suas escolas, nas suas unidades. Tá ok? E hoje nós temos dois convidados muito especiais. A Chiara Terra e o Genésio Manuel e Silva. A Chiara Terra, ela cursou arte dramática no Célia Helena Teatro Escola e comunicação das artes do corpo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com habilitação em performance e arte. Em 1998, iniciou a pesquisa do método de narrativas colaborativas, a partir da escuta das perguntas do seu público. Fundou a História Aberta, que integra oralidade e improvisação, e participou de importantes iniciativas ligadas à defesa dos direitos das crianças e jovens, com fundações nacionais e internacionais. O resultado dessa jornada foi a publicação de livros de literatura infantil e publicações ligadas à literatura e participação em sites e plataformas digitais com conteúdos ligados à formação de leitores. Chiara atualmente mora em Portugal e é doutoranda em Sociologia da Infância na Universidade do Minho. Nosso outro convidado, Genésio Manuel e Silva, tem formação na área de gestão cultural e atualmente é gerente de programação e produção da Biblioteca Parque Vila Lobos, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela organização SP Leituras. E a gente começa o nosso programa com um vídeo, tá? Então vamos dar uma olhada no nosso vídeo aqui. Vamos começar, gente? Dá uma aquecida, assim, ó. Faz assim com as mãos, porque ler é uma coisa que sempre me deixou nervosa na escola. Olá, meu nome é Ana Maria Machado e, em apoio aos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, eu estou agora lendo aqui o meu livro mais recente, que se chama Igualzinho a Mim. Vamos dedicar esse livro, essa leitura, a uma pessoa que você está com muitas saudades? Deixa eu pensar para quem eu vou dedicar. Pensem vocês aí. Uma pessoa para quem você gostaria de dedicar essa leitura. Deixa eu pensar. Eu gostaria de dedicar essa leitura a todos os meus sobrinhos que estão lá do outro lado do mar, que eu estou com muita saudade de brincar com eles. Pronto, dediquei a minha leitura. Eu dedico a um amigo meu chamado Cauã, que tá lá em São Paulo, e eu tô com muita saudade dele. Eu vou dedicar a dois amigos que eu tô com muita saudade, que não vejo há muito tempo. Qual o nome deles? Tiago e Matheus. Pro meu amigo Heron, que ele vive lá em Salesópolis. Salesópolis, está dedicado. Certificado pro meu amigo Surtos, Emanuel e Naomi. Wanda e o João. Eu vou dedicar para todas as crianças do mundo. A todo mundo. E, se possível, para os 7 de outros planetas. Uau, que dedicatória grande! Tantas pessoas no mundo, cada qual mais diferente. Mas acho que sempre sou muito igual a toda a gente. Tem gente branca, tem preta, tem gente que é amarela. Tem grandalhão e baixinho. Tem chonchudo e magricela. Cabeleira cacheada ou cabeça bem raspada. Mas acho que a maioria, na tristeza e na alegria, é gente bem misturada. Olha que casa bonita, tem uma avó. Eu acho que ela tá fazendo crochê. E uma das netas tá no chão, olhando para a linha ou para a televisão.
Se eu fosse alguém nessa ilustração, eu acho que seria aquela menina ali em cima da mesa. Tem quem corre e dá salto. Tem quem assiste a novela. Tem quem vive em prédio alto. Tem quem vive na favela. Em avenida de asfalto, em escadinha ou viela. Um mora com pai e mãe. Outro tem um monte de irmão. Tio e primo de montão. Madrinha e sei lá quem mais. Nem consegue ficar só quando quer ficar em paz. Também tem quem tem 2 pais ou quem vive com a avó. Todo mundo é diferente, mas igual a toda gente. Se tem frio, quer o quente. Adora brincar com amigo. Precisa de proteção na ameaça ou no perigo. Outro mundo que tem fome só seca. Quanto come? Quer água quando tem sede, gosta muito de um abraço e quando sente cansaço, quer dormir em cama ou rede. Cada um tem seu segredo, quer gritar se tá zangado, adora ganhar presente, quer colo se tá com medo, justiça se é inocente, chora quando machucado, quer dengo se está doente. Tem todo tipo de gente, cada um é do seu jeito. Desconhecido ou parente, cada qual com seu defeito. Mas igual ou diferente, tem um coração no peito, merece o mesmo respeito. Em sonho ou vida real, precisa ter chance igual e ter o mesmo direito. Igualzinho a mim. Também sou assim. O que vocês acham que a gente tem de igual um ao outro? Que todos nós somos seres vivos. É que a gente tem um pulmão. Todo mundo ama os pais. Todos nós somos seres vivos e temos a nossa igualdade. Todo mundo é ser vivo. Quem é ser vivo aqui, levanta a mão. Quem tem um pulmão? Benjamin falou certo. Sem pulmão a gente não respira. Na verdade, Benjamin, são 2. É verdade. Cada pulmão de um lado do peito. Coloca a mão assim no seu pulmão. Tenta esvaziar o seu pulmão todo. Todinho, até não ter nenhum ar. Vamos ver se vocês conseguem. Assopra todo o ar de dentro. Agora assopra o restinho. Agora, sem respirar. 1, 2, 3. Respira bem fundo. Um pulmão todo mundo tem. Muito bem. Quem aqui é magricela, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. Quem aqui é rechonchudo? Eu tô mais para rechonchuda que magricela. Quem aqui não é nem magro nem gordo? Quem aqui tem um pai bem gordão? Quem tem uma mãe bem magrinha que parece um passarinho? Quem tem uma avó gordinha, levanta a mão. Quem tem uma avó bem magrinha, bem fininha, assim, só o fiapinho de vó? Ah, sempre tem quem tenha. Diz uma coisa para mim, gente. É uma coisa muito, 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 muito importante. A palavra mais importante de todas, quando a gente pensa nas coisas que a gente é igual e nas coisas que a gente é diferente. Respeito. Todo mundo... Respeito é o primeiro, mas tem uma palavra guardada lá dentro do segredo. Amor. Boa, Amelie. Isso, quem fala outra palavra escondida lá dentro das nossas diferenças? Pode falar, Miguel. Respeito para todo mundo. E que mais? Uma palavra que ninguém falou ainda. Igualdade. Igualdade. Qual outra palavra? Saúde. Tem a ver com saúde, mas é uma outra coisa é uma coisa que quando uma pessoa é diferente da outra e ela tá muito feliz e todo mundo se respeita, todo mundo tem essa coisa. Amor. É felicidade? Tem a ver com felicidade, com amor e com direito, mas respeito. É uma palavra tem a ver com respeito. São todas palavras irmãs. Essa palavra começa com a letra E. Não, educação? Começa com esperança. Tem a ver com esperança, mas não é. Começa com E e acaba com A. Escola? Quase. É escola com algumas letras dentro. Educação. Escolha.
Exatamente, Benjamin! É o dia em que todo mundo vai ter uma escolha. Se a gente pudesse ter escolha direito, talvez as coisas mais importantes, o que vocês escolheriam? Eu queria ter um gato e um cachorro, mas se der certo, a metade que eu vou conseguir vai ser um gato. Fala, Johan. Eu também sei. Uma escolha só pra mim, mas pro mundo. Qual escolha? Na verdade, são duas. A primeira é que eu gostaria que todo mundo tivesse direito à comida. E a segunda é a que todo mundo tivesse direito a de estudar o que quisesse. Eu não faria uma escolha pro mundo, porque cada pessoa tem uma escolha para si mesmo. Então, eu só faria uma escolha de dar escolha para todo mundo, porque nem todo mundo quer a mesma coisa. Ter uma escola, ter um coronavírus acabar. E a escolha de não ter que viver o coronavírus assim como a gente está vivendo é uma escolha muito importante. Podia ser para o mundo todo essa. A minha escolha é respeito para as mulheres. Essa escolha eu também queria, Amelie. E acima de tudo, eu gostaria que todo mundo tivesse escolha de amor. Eu também queria muito, Johan, isso. Eu também, Sofia, Amelie, Vitor, vamos fazer todo mundo. Eu também queria essa escolha mais importante de todas. Muitos beijos para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Tá bom? Amo. Tchau. Eu também, Johan. E nesse primeiro bloco do nosso programa, a gente conversa com a Chiara, tá? No segundo bloco, a gente conversa com o Genésio. Então, Chiara, muito grato pela sua participação. Chiara está em Portugal. E que lindo encontro de crianças, Chiara. Então, conta um pouco para a gente como foi esse trabalho, a sua trajetória. É com você, Chiara. Mundo está me ouvindo? Agora sim. Bom, gente, queria dizer primeiro que é um prazer estar aqui com vocês. Queria contar que esse trabalho foi realizado em parceria com a equipe da Biblioteca de São Paulo, e eu vou dizer para vocês que é um prazer muito grande contar com uma equipe, porque quem olha no vídeo me vê sozinha, mediando leitura, mas para que esse vídeo acontecesse, a gente fez alguns ciclos de mediação de leitura com as crianças pequenas. A gente não chamou de clube de leitura, a gente colocou o nome de multilinguagens, porque tinha contação de histórias, tinha objetos ressignificados, era uma conversa muito aberta com aquelas crianças, que ia também através da mediação de leitura, mas com uma proposta de escuta ampliada. E a gente fez, acho que se não me engano, foram 12, 5 na Biblioteca de São Paulo e 5 na Biblioteca Parque Vila Lobos, e as mesmas crianças e adultos começaram a participar, a se repetir nas sessões. A última sessão foi uma festa de aniversário para o Johan, aquele menino que vocês viram no vídeo. Ele chamou a família, chamou a escola, a gente tinha toda a comunidade do Johan ali festejando, e ele pediu, falou, posso fazer o meu aniversário no clube de leitura, no nosso encontro? Gente, aí eu vi que aquilo foi sucesso. Por que eu falo de sucesso? Porque é um trabalho que aproxima a criança do livro à medida em que o livro amplia o universo da criança e a criança cabe no livro. O livro é um instrumento de formação de redes de pertencimento e de fortalecimento de uma comunidade leitora. Ali eu tinha pais, mães, tios, avós, pessoas sozinhas, crianças, seus irmãos, e cada encontro a gente fazia o seguinte combinado, era por Zoom, então era bastante interativo. Eu trazia uma história, trazia um livro, contava a história no começo da atividade e depois eu desdobrava aquela história em perguntas.
eu preciso contar para vocês um pouquinho da minha trajetória agora. Bom, eu sou uma contadora de histórias, conto aproximadamente há 23, 24 anos, e aconteceu uma coisa muito curiosa na primeira sessão que eu fiz. Eu estava fazendo a história e uma criança levantou a mão e me interrompeu. Naquele momento, ela me contou uma coisa da vida dela. E eu percebi que todas as outras crianças ficaram em silêncio imediatamente para tentar entender o que aquela criança falava. E me olharam para ver se eu ia ou ignorar, ou falar a célebre frase, depois a gente conversa, ou passar para depois, ou pular, ou tentar qualquer subterfúgio para não ouvir de verdade. Bom, diante da intenção das crianças em perceber o que eu faria, eu ouvi. Eu não lembro o que eu disse naquele momento, porque fazem lá 24 anos. Mas eu não consegui mais contar histórias sem ouvir o meu público. E esse era o meu desafio. Desafio que me colocava a cada história diante do inusitado, diante do risco e diante de uma pesquisa de preparação, de levantar repertório, de ter tudo que aquele livro me trazia e uma leitura consistente para ir ao encontro das crianças e com elas acolher suas perguntas, suas memórias, suas participações. Quando estourou a pandemia, eu estava aqui em Portugal. E fiquei pensando, poxa, como é que a gente faz? Eu fiz algumas lives, fiz algumas formações de professores, mas o formato Zoom, o formato interativo, me lembrava muito mais as inúmeras vezes em que eu estive ao vivo na biblioteca. Porque a gente tem o inusitado, a gente tem o contato e a gente tem o olho no olho, por mais mediado que seja. Bom, eu propus ao pessoal das bibliotecas coordenadas pelo Genésio, todo mundo aceitou, falaram, não, vamos pensar como fazer, vamos formatar isso, e era, em princípio, uma coisa bastante próxima do que eu fazia ao vivo, mas bastante ousada no formato, porque eu me propunha ficar com essas crianças por 1 hora, 1h30, e aí eu pensava, gente, criança lê, exatamente o nome dá título ao nosso encontro aqui. Será que eles vão ficar comigo? E qual não foi minha surpresa quando eles começaram a ficar, a voltar, a trazer amigos? As sessões acabavam no tempo e as crianças não queriam ir embora, porque a gente conversava sobre o livro, sobre o autor, sobre os temas que o livro trazia, mas a gente também conversava sobre a vida e, principalmente, o livro era a possibilidade do encontro para brincar. Teve uma sessão em que a proposta era a seguinte, eu contei a história e depois falei com eles quem você seria se você não fosse você. As crianças começaram, eu seria esse personagem, eu seria aquela personagem. E aí um menino disse, eu queria fazer as pessoas rirem, porque está todo mundo um pouco entristecido. Nesse momento ele colocou um nariz de palhaço. E eu não tinha nariz de palhaço em casa, então eu peguei o batom, esse vermelho assim, pus no nariz e falei, pronto, agora eu estou com você. As crianças entraram em polvorosa, todo mundo começou a buscar batom das mães e em 5 minutos eu tinha 40 participantes, todos de nariz de palhaço. A partir daí, um menininho de 4 anos assistia 1 hora sozinho, sentado na cadeira, sem interrupções, vidrado. Ele é o que fala que queria um gato e um cachorro no vídeo. E a gente foi se aproximando. As crianças todas nesse dia de quem você seria se você não fosse você, falaram coisas muito bonitas, muito importantes, muito fortes. Algumas até falaram de coisas tristes que estavam vivendo. Teve uma mulher já adulta que disse que perdeu a mãe, que perdeu a casa, perdeu o emprego, que morava agora com a mãe dela e abriu aquelas saudades, aquela dor, aquela vivência para todo mundo. E aí, nesse momento, os 40 participantes, crianças, adultos, suas famílias, olharam para mim com o mesmo olhar daquela primeira criança, quando eu contei a história e fui interrompida. E aí eu disse, olha, eu também tenho uma saudades grande, porque minhas filhas estão em outro país. Na época elas estavam no Brasil e eu em Portugal. E aí eu peguei um fio e comecei a desfiar para mostrar o tamanho das saudades. Quando eu olhei, as crianças tinham buscado linhas nas suas casas e estavam silenciosamente desfiando também, fazendo o mesmo gesto, como quem diz, eu também me importo, eu também estou aqui. Os clubes de leitura, eles trazem o coração do que é uma comunidade leitora, o coração do que é um educador e um artista formando leitores.
E não é porque é virtual que a gente não pode ter essa aproximação vinculada. Agora, é preciso duas coisas. É preciso uma plataforma digital, é preciso um bom livro e, não, três coisas. Mais uma coisa, é preciso uma rede de apoio. Eu vou dizer para vocês que esse trabalho, esse desejo de encontro, encontrou na equipe das bibliotecas muita força e encontrou uma relação de longa data, na qual eu sempre contava histórias no espaço físico, mas a gente partilhava de alguma maneira as perguntas que eu trazia. Logo depois da sessão, a gente conversava como tinha sido aquele livro, a escolha dos livros. Eu propunha, muitas vezes conversava no tete-a-tete com a equipe, mesmo à distância, mesmo eu estando em Portugal e a equipe estando em São Paulo, a gente conseguiu uma relação bastante próxima. E eu acho que o sucesso dessa ação veio dessa relação bastante próxima. A equipe assistia, a equipe também conhecia as crianças. E a gente fez um trajeto a muitos olhos, a muitas inteligências. Agora eu fico pensando, professor, você que está na sua cidade e que tem a biblioteca pública como a possibilidade de estabelecer essa conexão. Muitas vezes eu viajei pelo programa Viagem Literária e fui conhecendo no interior de São Paulo toda a rede de bibliotecas do estado e fiquei muito maravilhada com gente incrível que eu conheci, com grandes mediadores de leitura, grandes bibliotecários, com professoras fazendo ação junto à biblioteca. A biblioteca era, para muitas cidades, o coração do que era quase uma ação social, porque as crianças estavam lá, as famílias estavam lá, os idosos estavam lá, os adolescentes estavam ali, e aquele lugar de encontro que é diverso, que é plural quanto às idades e os saberes daquelas pessoas, é alguma coisa que torna a cidade muito acessível. E faz com que faça sentido a gente viver junto e ler junto. E vou dizer para vocês, não tem idade. Essa experiência desse vídeo foi um reencontro. A gente fez as 12 sessões, cada sessão com um livro, com uma proposta de interação com as crianças, e depois a gente se reencontrou alguns meses de distância. Eu acho que uns 3 meses. Mas eu vou dizer para vocês que quando acabava o encontro via Zoom, eu ficava lembrando das cenas maravilhosas, eu ficava já pensando o que eu ia levar de novidade para aquelas crianças, e cada vez que a gente estava junto, eu tinha a sensação que a gente tinha o livro, mas a gente estava diante dos segredos das crianças e dos meus próprios segredos. As crianças queriam me ver e queriam perguntar quem é ela, o que ela traz. O que a apaixona, o que a mobiliza, onde é que está essa leitora. E a partir do momento em que eu falava do livro, mostrava as ilustrações e mostrava o meu lado leitor, eu também revelava um pedaço da minha casa, os meus anseios, a minha memória. O que eu fiz nesses encontros foi o que eu digo sempre para os professores, quando eles fazem formação de professor, eu digo, se conte às crianças e olhe para elas no que elas são. Ao longo das contações de história, das mediações, eu fui percebendo uma coisa que me foi muito cara, muito preciosa e muito especial. Essas crianças todas tinham uma origem. E essas crianças todas tinham uns olhinhos que ficavam assim, olhando aqui, ali por trás. E esses olhos eram as suas famílias. E eram não só as suas famílias, mas eram as referências culturais que elas tinham. Aos poucos, algumas mães entravam, faziam um comentário, alguns pais entravam, alguns pais não se aguentavam e mostravam foto, traziam coisas para colocar diante da câmera, para partilhar com todas aquelas pessoas. Os adultos começaram a se envolver devagarzinho naquilo e a gente teve virtualmente uma coisa que eu já tinha vivido, mas eu tinha vivido essa coisa no ao vivo, que é um pai que foi levar uma criança para uma atividade leitora, e em princípio ele estava isento daquilo, não era com ele, e de repente ele se emociona, e de repente o filho dele enxerga que seu pai está realmente envolvido numa atividade do filho, e isso gera um tipo de vínculo muito bonito, muito precioso, porque a gente está junto e é como se ler e significar o mundo através da literatura transpusesse as gerações, não fosse uma coisa só para criança pequena, ou só para adulto, ou só para adolescente, como se a gente estivesse junto naquele momento. Eu acredito que o livro ele é um pretexto,
A literatura, o trabalho do editor, do escritor, do ilustrador, o tempo da leitura no livro é muito diferente do tempo da oralidade, da história contada. São duas atividades que se relacionam de maneira muito importante quando se fala em criança e se fala em formar o leitor. Mas é fundamental que a criança que está lendo ou que está participando de uma mediação de leitura tenha a liberdade imaginativa de mergulhar em seu próprio universo interno e deixar vir suas perguntas. E nós, que somos adultos, temos a possibilidade de escutar essas crianças e de fazer uma costura muito delicada entre a questão que a criança traz e o que o livro trouxe, o que o autor trouxe, o que o editor trouxe, o que o ilustrador trouxe. Essa costura delicada faz com que o livro seja um espaço no qual a criança pode estar. Eu costumava dizer nas nossas sessões o seguinte: a gente não pode sair, mas as histórias podem. E é através das histórias que a gente vai a lugares, mas a gente não vai sozinho, a gente vai junto. Foi um trabalho que, no momento de fazer o vídeo, a gente conversou muito, e o pessoal me disse, Chiara, mas será que criança participa do vídeo? Será que eles não vão ficar tímidos? Será que eles não vão ler e vão ficar um pouco constrangidos de ler diante da câmera? Será que vai funcionar? E poxa, mas o tema, né, os direitos, as escolhas, são temas complexos. E aí, gente, naquele momento, eu confiei, porque eu não estava diante de qualquer criança. Como a gente já tinha feito as 12 sessões, eu estava diante de amigos, a gente ia fazer um reencontro. E quando a gente se reuniu no Zoom para começar a gravar, a gente teve que gastar uns 10 minutos contando as novidades um para o outro, matando as saudades, e muita coisa bonita vem desse encontro. Ali também eu fazia uma sessão como uma sessão qualquer do nosso ciclo. Eu contava a história, eu desdobrava as questões e depois a gente lia o livro. E tudo isso era filmado e é o que vocês viram editado nesse vídeo que passou agora há pouco. Mas, naquele momento, conversando com as crianças, foram assuntos tocantes, foram segredos revelados, foi um reencontro delicioso entre leitores que passearam juntos por literatura e por muita imaginação compartilhada. Teve um menino que, na gravação, me contou que o avô dele morreu de Covid. E morreu muito perto de fazer 90 anos. E quando uma criança, diante de uma equipe da biblioteca, diante de outras crianças, outras famílias, diante de uma adulta, conta isso como quem está contando no pé do ouvido de um amigo, eu tenho a certeza que a gente formou um leitor, porque a criança percebeu que ela é autora de sua própria história. Assim como os adultos também são autores de suas próprias histórias. Assim como a biblioteca é o espaço das histórias que já foram escritas, mas das histórias que esperam para um dia serem escritas, dos leitores que estão em formação. E é muito importante que o leitor em formação receba os melhores livros, as melhores atividades, as melhores ilustrações. É preciso proporcionar um mergulho na cultura. E é preciso levar em conta, como o próprio livro diz, que não é uma cultura só, são várias culturas. E é fundamental que, olhando para essas crianças, a gente consiga derivar as nossas escolhas, percebendo que há muitas maneiras de ver o mundo, e há muitas maneiras de escrever, relatar, registrar a sua visão. Nesse formato, nos ciclos, a gente fazia um cuidado especial, que era não ficar apenas nas histórias ditas clássicas, questionar um pouco isso. Por quê, gente? Porque as histórias clássicas, eu preciso contar um segredo para vocês, não são clássicas, são histórias europeias. As histórias do continente africano, que tem 55 nações, e que são histórias, muitas delas de tradição oral. Existem as histórias indígenas, existem muitas matrizes e muitas visões de mundo. E oferecer, selecionar histórias que passem por essas diversas visões de mundo é permitir que as crianças tenham encontros
também mais variados, também enriquecidos de possibilidade, e para que todas elas possam falar de si e construir o seu pertencimento, voltar à sua ancestralidade, se identificar quando necessário e passear pela literatura nesse espaço plural e democrático. Eu fico muito feliz e eu queria fazer uma homenagem especial às bibliotecas do Parque Vila Lobos e também à Biblioteca São Paulo, não só a equipe que foi um grande apoio, com quem eu troquei em todas as sessões, mas também eu queria proporcionar para vocês uma reflexão sobre o que é o espaço da biblioteca. Organizando esse encontro, eu contei um caso e queria contar aqui para vocês também. A primeira vez que eu fui à Biblioteca de São Paulo, eu me emocionei muito profundamente, porque aquela biblioteca, ela está ali em Santana, em São Paulo, num lugar que foi o Carandiru, e onde aconteceu uma das chacinas mais impressionantes e terríveis que o Brasil já viu. E eu pensei, como é que a gente faz para reparar isso? O que seria forte o suficiente para reparar tanta história triste? O que, gente? Senão uma boa biblioteca plural, uma biblioteca que, como eu vejo na Biblioteca de São Paulo, faz uma interface muito poderosa com a comunidade. A gente tem crianças em situação de abrigo, a gente tem os moradores dos arredores, a gente tem uma série de pessoas vindo de partes diferentes da cidade para diferentes usos ali. E é uma biblioteca de uma capacidade de acolhimento gigantesca. Quando eu pisei ali pela primeira vez, olhei para o público, vi a diversidade de saberes que se encontrava ali, muito me emocionei. E falei, poxa, acho que eu não vou nem conseguir contar a história que eu vim contar aqui hoje. Isso para dizer que quando eu estava diante daquelas crianças, eu tinha a responsabilidade de levar comigo a história tão bonita dessa biblioteca e esse desejo de reparação que é construir uma biblioteca num lugar assim tão triste. Isso em plena pandemia, quando a gente precisa muito profundamente falar das coisas difíceis, falar das coisas que não cabem, falar da distância da escola, falar de saudades, falar dos lutos, falar sobre coisas que, poxa, é tão difícil dar nome. E nesse momento vem a literatura. É a literatura onde todos os indizíveis cabem, onde a gente fala do que está escrito, mas fala também de muitos não ditos. A gente faz um trabalho de encontrar as frestas. E as crianças são grandes sabidas nesse sentido, de onde estão as perguntas boas, onde estão as frestas, onde a história delas toca a história do livro. O encontro entre um bom livro de literatura e uma criança é algo quente, vivo, inteiro, para ser vivido com o corpo todo. E eu tenho a sensação que eu estou falando isso aqui, mas eu estou, na verdade, relembrando os professores disso, porque quem está com criança, quem estava antes da pandemia em sala de aula, na linha de frente com as crianças, sabe o quanto a atividade é dinâmica. Professor é a única profissão do mundo em que você é abraçado na perna, ninguém sabe o que é tanta disponibilidade assim. E eu queria fazer mesmo um apelo, uma sugestão. Fortaleçam as comunidades leitoras de vocês a partir das bibliotecas públicas da cidade de vocês. Eu lembro uma vez que eu fui a uma biblioteca pública, se não me engano, em Badiba City. E quando cheguei, Noroeste Paulista, quando cheguei lá, falei, vocês sabem de quem é essa biblioteca? As crianças, não, sua! Falei, não, gente, eu estou contando a história, mas a biblioteca não é minha. Ah, do prefeito! Falei, será que é do prefeito? E a gente foi conversando, eu falei, deixa eu contar um segredo para vocês, essa biblioteca é de vocês. Nossa! Falei, exatamente. E se vocês não ocupam a biblioteca, não fazem a carteirinha, não vêm para cá, se os professores não fazem da biblioteca um espaço para suas pesquisas, um espaço para levar os seus alunos, um espaço para os eventos, a biblioteca se esvazia. E aí fica fácil de alguém falar, ih, que prédio grande para uma biblioteca que não vê ninguém, vamos colocar num lugar menor, e aí a gente vai reduzindo. É importante que a gente tenha consciência cidadã de que aquele é um espaço nosso. E esse espaço da biblioteca, para minha surpresa, derivou para o virtual.
para espaços mediados por tecnologia, mas que permitem que a gente dê as mãos, que a gente olhe nos olhos, que a gente mostre a nossa casa, mostre o nosso meio e que a gente esteja, como a gente esteve tantas vezes, ali no espaço de contação de história da biblioteca, sentados no chão, olhando junto, rindo junto e conversando sobre como é que a gente vai resolver a nossa história juntos. Como é que a gente vai solucionar as perguntas que não são só minhas ou só das crianças, as perguntas que são de toda a humanidade, aquelas perguntas que a gente não consegue responder de imediato, aquelas que a gente precisa de compartilhamento, aquelas perguntas boas que a gente precisa de muita inteligência e que derivam em outras histórias, em mais encontros. Vou dizer que ficou um gostinho de quero mais danado, tanto que no fim do vídeo o Johan fala, Chiara, te amo, e a minha vontade era dizer, Johan, eu também te amo, meu querido, que bom que você existe e que bom que a gente pôde estar junto por 12 encontros, muito transformadores, não só para essas crianças, mas muito transformadores para mim, enquanto artista, enquanto pesquisadora das infâncias, enquanto mediadora de leitura. A biblioteca, e eu também gostaria de dizer isso, é um espaço que permite um trabalho de ponta, um trabalho bastante pioneiro. O modo como eu conto histórias é um modo diferente dos outros narradores. Cada narrador tem o seu jeito, mas esse modo com interação, levado às últimas consequências e com essa relação aberta com o texto e com o livro, na qual a criança pode trazer a sua experiência, inclusive gerar cenas para a própria dramaturgia do espetáculo narração, é bastante pioneiro. E esse dado se transferiu para o nosso encontro, se transferiu para o clube de leitura no sentido da gente fazer estudos mesmo, fazer pesquisas, ver, será que vai funcionar? Quem será que fica? Por quanto tempo? Será que as crianças reagem como a esse estímulo? E foi uma gratíssima surpresa. As crianças depois ficaram amigas entre si, algumas falaram comigo nas redes sociais, eu soube dessas pequenas respostas, mas não são só essas, porque eu depois conversei com o Genésio, que vai falar aqui, e soube de tanta coisa linda que aconteceu depois na biblioteca, com essas crianças, na relação com a equipe. A cultura é um lugar para onde a gente pode voltar. É um lugar que devolve para a gente a nossa integridade. E o espaço da biblioteca é o espaço da cultura em vários tempos, da cultura nas suas várias narrativas e várias versões. Numa biblioteca cabe todo mundo, gente. E esse vínculo, assim, feito na infância, é extremamente precioso. Eu vou dizer para vocês, os médicos estão salvando as vidas das pessoas, mas as bibliotecas estão salvando suas histórias de vida. E diante de uma pandemia, isso não é pouca coisa. Que bom que a gente fez esse trabalho juntos, que bom conversar com vocês, dividir um pouco a experiência desses encontros de formação de leitores. E eu vou passar agora a palavra para que o Genésio conte um pouco como foi essa experiência. Eu sei que eu ainda tenho um tempinho, então vou fazer o seguinte, antes de passar a palavra, eu quero dar as minhas redes sociais. Quem quiser encontrar os vídeos, encontrar inclusive esse vídeo que foi colocado aqui e quiser contato, vou pedir para o pessoal da produção colocar o TTP com os meus contatos. O Instagram é Chiara Terra, com K, no Mundão, @Chiara Terra no Mundão. No Facebook eu estou como Chiara Terra. Apesar de estar aqui em Portugal estudando Sociologia da Infância, eu estou fazendo muita coisa para o Brasil e posso dizer para vocês que estar em Portugal, desse lado do mar, mais perto da versão da história do colonizador português, me faz irremediavelmente brasileira, mais brasileira do que nunca, e muito sedenta por encontrar as outras narrativas que não são tidas como clássicas, para que a gente tenha um mundo menos eurocêntrico e encontrar as crianças, para que a gente tenha um mundo menos adultocêntrico. Que bom se a gente conseguisse
olhar as crianças e as leituras a partir da experiência inicial, como se fosse pela primeira vez, como se a gente de novo se apaixonasse pelo mundo e se apaixonasse pelas narrativas. Bom, meu querido, agora eu passo a palavra. Genésio, você vem contar um pouquinho? Oi, Chiara, muito grato aí, é muito bom ouvir você. Antes do Genésio ainda temos o chat, tá? Mas assim, é muito legal ouvir você, Chiara, porque nas unidades escolares temos acervos, né? Grande maioria das unidades escolares aqui em São Paulo tem salas de leitura, tem acervos disponíveis, e a gente acredita muito no potencial, né, de formação de leitores, de desenvolvimento de atividades a partir de livros, a partir de acervos, né? Então você confirma, né, para a gente assim o quanto que tem assim um potencial enorme, né, de realização de atividades que extrapolam inclusive, né, a mera formação de leitores, acaba impactando muito na comunidade, né? Então muito legal ouvir você, Chiara, e nós temos também um clube de leitura aqui na Secretaria de Educação, o Gato Preto, que a gente também observa muitas coisas que você também coloca, que é assim, o compartilhamento da experiência de leitura, ele vai muito além, né, da mera experiência leitora, né? A gente acaba compartilhando as nossas vivências, as nossas percepções de vida, e isso tem um poder tão grande que não interfere o distanciamento, né? Mesmo esses encontros à distância, eles permitem, né? A gente consegue ter essa proximidade com as pessoas, né? Então, olha, muito grato, viu, Chiara? Muito, muito bom ouvir você. Carlos, só queria completar uma coisa, meu querido. Isso que você traz dos acervos dentro da escola é muito precioso, né? A biblioteca dentro da escola, ela é um respiro, ela é o coração da escola. Ao meu ver, a biblioteca é o melhor lugar da escola, porque o professor ainda está muito amarrado, às vezes, nos conteúdos programáticos. E a biblioteca, a literatura é o respiro para outras janelas, para outras possibilidades, para outros espaços dentro da escola, né? Não só para outras inteligências, para outras visões de mundo, mas na prática, para outras atividades com leitura, né? Leitura no jardim, leitura na cozinha da escola, leitura individual, leitura que vai para casa, produção de livro com as crianças. Poxa, as possibilidades são imensas. Uma escola com uma boa biblioteca é uma escola, como é que eu vou dizer para vocês, oxigenada. É uma escola que coloca para dentro dela um olhar de mundo, uma visão de mundo muito generosa e com grande possibilidade de formar pessoas que tenham discernimento entre mentira e verdade, que tenham discernimento principalmente quanto às diferenças, né? E a diversidade de um modo geral. Que coisa mais linda. Fico muito feliz de fazer essa afirmação para vocês aqui. Agora sim, Carlos, passo a palavra para você, querido. E aí, Chiara, aproveitando, pegando o seu gancho, né, aqui no canal de desenvolvimento profissional, nós fizemos algumas formações de utilização e organização dos acervos, os acervos que foram recentemente enviados às unidades escolares e às diretorias de ensino. Então, fica aqui também o nosso convite para que vocês assistam essas formações de organização de acervos e de desenvolvimento de atividades pedagógicas, culturais e de divulgação desses acervos. Como a Chiara falou, assim, tem aí uma possibilidade enorme de realização de atividades, de desenvolvimento de atividades com as crianças. Né, Chiara? Aqui uma pergunta do chat. Você teria alguma dica para a contação de histórias para professores que gostariam de desenvolver trabalhos de contação de histórias, Chiara? Eu tenho muitas dicas. Nossa, Carlos, não sei nem por onde começar. Primeiro, professor, procure uma história que você gosta, que você se identifica, que você gosta, que acenda o seu lado leitor. Se você um dia pegar uma história e falar assim, essa história é muito boa, porque pedagogicamente, se você perceber que você tem um distanciamento racional exagerado dessa história, não é ela que você vai contar. Mas uma história que te deixe sem palavras, que te emocione, e quando você for contar uma história para uma criança, não subjugue a criança, perceba que ela entende, que ela
quando você conta a história, você acorda histórias dentro dessa criança. E a dramaturgia está acontecendo dentro dela com as referências que ela tem. Procure aproximar, procure perguntar para a criança, no ato da mediação de leitura, da contação de histórias, onde a criança está. Quais são as suas matrizes, o que ela está lembrando, qual é a sua memória, o que a história traz para essa criança. E você também, professor, ao contar uma história para uma criança, faça o exercício, o que eu posso levar do meu mundo para essa criança, que segredos meus, enquanto educador, enquanto adulto, enquanto gente, eu posso contar para essa criança e que foram despertadas desse livro. Quando a criança vê o narrador de histórias ou o professor contando um pouco de si a partir daquele livro, ela também conta um pouco dela. Eu suspeito que não há nada mais lindo nesse mundo do que uma pessoa na frente da outra. E um livro no meio é alguma coisa que pode aproximar esses laços. Né? Não se prenda em fazer começo, meio, fim, necessariamente. Não se prenda em cada palavra, em cada detalhe. A história é um passeio. Quando a gente vai assistir um jogo de futebol, a gente gosta da parte do gol. Mas a gente quer ver só o gol, a gente não assiste de novo os 90 minutos. Uma vez lida a história para essa criança, você experimente começar pelo fim, depois começar pelo começo e depois partir direto para o fim, depois contar 2 vezes a cena mais emocionante, depois inventar a cena mais emocionante pelos olhos do vilão. Enfim, experimente mergulhar nas possibilidades do livro com a sua criança, desobrigado necessariamente de ficar preso na sequência. A gente pode fazer isso, e a gente pode fazer isso poucas vezes dentro do espaço escolar. Essa não linearidade, esse experimento pode fazer com que a gente encontre os trechinhos que grudam no nosso coração. E aí depois sim, lê o livro todo, depois mostra a ilustração, enfim, mas faça de maneira autoral. Essa seria uma dica. Seja o autor, o proponente daquela história, assim. Para isso, só indo numa que você gosta, não tem jeito. Fala lá, Carlos. Chiara, alguns comentários aqui. Professora Gisele, muito importante a forma como ela narrou a sua experiência, os grupos de ajuda, a fala dos alunos, as dificuldades e o sucesso da ação. Às vezes temos somente a edição final, e nos sentimos frustrados quando o aluno não responde, não liga a câmera, mas o importante é o que estamos fazendo ao despertar a leitura nessas crianças e nossos alunos. A professora Regina, poderíamos escolher que o respeito fosse primordial. Professora Maria Helena, ótima formação, leitura é conhecimento. No mais, é boa tarde, apresentações das pessoas. Amando essa formação. E, Chiara, uma pergunta aqui. Você conhece as obras de Emília Nunes? Pergunta da professora Lúcia Ana, acho. Conheço, meu querido, conheço. Tenho lido, tenho trabalhado com elas. Trabalhava no Brasil antes de vir aqui para o doutorado. Mas eu queria voltar para uma coisa, Carlos. Eu queria voltar para uma coisa que eu acho que eu posso ajudar bastante. A questão das câmeras desligadas. A gente tem hoje, principalmente com criança pequena e com adolescente, um grande desafio. Professores, não é sobre vocês. As crianças estão cansadas de tela, os adultos também estão um pouco, os adolescentes estão um pouco. Pedir para que as crianças fiquem diante da tela é muito difícil, é muito delicado. Eu queria trazer, Carlos, uma experiência que eu vivi com crianças muito pequenas, mas que foi muito significativa para mim. Eram crianças aqui de Portugal, de uma escola de educação infantil, mas assim, gente, eu acho que é um exemplo que serve para todos, tá? Para adolescente, para adulto, para tudo. E as crianças tinham 2 aninhos, 3 aninhos, tinham algumas poucas de 4 e algumas bebês com as mães. E a dona da escola, minha grande amiga, Joana, disse: Chiara, a escola se chama Casa Encantada. Joana, um grande beijo para você. Ela me disse: Chiara, conta uma história para eles. E eu conto, gente, com vários objetos. E as pessoas abrem a câmera para ver os objetos, para ver a coisa acontecer, mas aquelas crianças eram bebês. Como é que eu ia pedir para os bebês abrirem a câmera? Estava difícil. Então, naquele momento, eu olhei para as crianças e falei: não vai funcionar. Regina, eu disse: não tenho como exigir que elas... Aí eu me lembrei de uma música.
de uma música que a minha filha cantava. E resolvi cantar essa música muito intuitivamente, porque eu comecei a perceber que eu estava entrando na casa deles num domingo e talvez eu precisasse pedir permissão. E a música era assim: para entrar na casa do Zé tem que bater o pé. Ah, olha, você bateu, pode entrar. Para entrar na casa da Joana tem que gostar de banana. Ah, olha, você gostou, pode entrar. E aí as crianças começaram a abrir os olhos e eu perguntava para elas: o que eu faço para entrar na casa de vocês? E elas me diziam e a gente inventava rimas. Naquele momento eu percebi a delicadeza de entrar no espaço do outro, né? A gente, quando no ao vivo, dificilmente a gente vai na casa do outro de primeira, mas é um pouquinho invasivo esse espaço tão íntimo. Então, já que é íntimo, já que a gente vai entrar, que a gente coloque o batom, que a gente prepare o espaço e que a gente prepare coisas bonitas para mostrar. E coisas bonitas dificilmente são coisas que não dizem respeito ao educador. Educador, mediador de leitura, você que está diante do outro, escolha suas preciosidades e mostre um pouco. Porque se eu perguntar para vocês, vocês querem que eu conte uma história ou um segredo? Vocês vão responder o quê? Provavelmente um segredo. Então, tenha um segredo para revelar, um pequeno segredo. E se a gente pensar, toda a matéria é um segredo. Toda a matéria faz parte das perguntas difíceis. A geografia é o segredo de como o homem decodificou as eras desse planeta e como é que as relações de poder se organizam no espaço. A literatura é o segredo do indizível, da alma humana. A matemática é o homem diante do incomensurável. A história é o homem diante das várias versões. Existe um segredo em cada segmento desse que eu falei. Então, professor, procure levar para a criança um segredo, uma visão de mundo, um olhar, alguma coisa que a apaixone, porque eu tenho certeza que as câmeras vão começar a se abrir como você nunca imaginou, e ler vai ser uma coisa tão gostosa que você vai ouvir, poxa, repete um pouquinho, e aí a gente vai fazendo. Eu tive uma experiência com os adolescentes uma vez, em que um menino, era uma sala com 40 adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13, 14 e 15, e um menino deixou escapar uma fala sobre suicídio. Ele falou a palavra, ele jogou para ver se eu pescava. Só que quando ele jogou, eu falei, não, para um pouquinho, gente. Eu olhei o nominho dele e falei, você que está aqui, o que você falou? Ele repetiu. E eu não falei muita coisa a respeito, não me posicionei, não julguei, não fiz nada disso. Mas eu fiz ele perceber que eu tinha escutado o que ele tinha dito. E falei, e às vezes também não é muito fácil para mim. Falei alguma coisa que eu consegui dizer na hora, mas o fato de eu ter escutado aquele menino fez com que o menino telefonasse para o amigo, pedisse para o amigo que não estava com a câmera ligada, ligar a câmera, e eu estava mostrando um brinquedo que eu tenho, que é esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, é uma daquelas vaquinhas que você aperta embaixo, ela cai, depois ela levanta. E aí eu fiquei brincando com essa vaquinha, e aí ele disse assim, eu vou cantar um rap. Eu canto o rap, sua vaquinha dança, e o meu amigo da telinha tal vai colocar a música. Bom, não ficou muito bom, não ficou muito sincronizado, mas a gente tinha uma ação em 3 pessoas, eu com a vaquinha brincando, ele cantando uma música e o amigo tocando som. Esse menino abriu o coração dele para muito mais do que eu imaginava, porque ele percebeu que ele tinha sido ouvido de verdade. Se a gente corre o risco de ser olhado nos olhos, percebido e ouvido de verdade, dificilmente a gente declina esse convite de abrir a câmera. Então, tentem apurar a escuta de vocês. Talvez seja a hora, professores, mediadores de leitura, de largar os conhecimentos prévios e mergulhar em conhecimentos novos. Não só quanto à tecnologia, mas quanto às relações humanas, talvez seja necessário afinar o instrumento e ficar só com o que realmente importa. Eu acho que o que importa hoje é estarmos vivos e dizermos com muita clareza, nos importamos com o que somos,
com o que temos de vínculo construído e uns com os outros. Esse convite nesse lugar das humanidades, ele é muito favorável às câmeras abertas. Então, experimentem. Diga lá, Carlos. Comentário da professora Karina, que eu concordo plenamente. Olha, Chiara, você é maravilhosa. Oh, meu querido, muito obrigada, professora Karina. Um beijo. Histórias infantis ativam nossa memória afetiva. A professora Ana, por favor, coloque novamente as redes sociais da Chiara. Então, eu peço para a produção, coloca mais um pouquinho o slide com os contatos da Chiara. Professora Eliana, parabéns, Chiara. A leitura une mesmo as pessoas em uma viagem fantástica. Professor Frederico canta bem e encanta. Professora Eliana, parabéns, Chiara. A leitura une mesmo as pessoas em uma viagem fantástica. Professor Frederico, Chiara já pensou em ser cantora? Professor, eu já pensei em ser cantora, mas eu gosto muito de gente. Eu gosto muito e principalmente das crianças. Eu tenho experimentado a linguagem dos podcasts, que ali cabe música, cabe história narrada, mas eu gosto mesmo de um bom ao vivo, e eu gosto mesmo de um espaço, como o espaço das bibliotecas, que numa única sessão eu tenho uma pessoa de 60 anos, uma de 80 anos, um morador em situação de rua que está ali na biblioteca, um professor, um pai com criança, um pai sem criança, que não estava nem ali para a atividade que acabou ficando. Esse mar de gente misturada é, para mim, um grandíssimo alimento. Então, é para quem eu gosto de cantar. Olha, Chiara, muitos elogios, tá? Vou selecionar alguns aqui só. Que tá riqueza bom, essa formação. Apaixonada por você, Chiara, professora Ellen. Professora Eliana, sim, ter a delicadeza de entrar no espaço do outro. Perfeito, não é, Chiara? Exatamente, perfeito, é isso. Professora Gisele, parabéns, encontrar maneiras de chamar a atenção desse leitor. É muito importante, acredito que vale a pena cantar, recitar, mostrar imagens, trazer pessoas interessantes. Professora Érica, parabéns, linda formação. Professor Sérgio, estou gostando muito dessa formação. Professor Sérgio Augusto Broco, de Taboão da Serra. Professor Frederico, parabéns, linda formação. Professora Cleide, arte tem o segredo de se expressar. Professora Eliana, parabéns, Chiara, pela paixão à leitura e pelo ser humano. Professora Andressa, formação maravilhosa, importância da escuta amorosa. Chiara, muito grato, tá? A Chiara volta no final do programa, tá? Mas olha que contribuição importante que você deu aqui para todos nós, viu, Chiara? Gratidão. Tá bom, meu querido. Vamos seguir e a gente se encontra já, gente. Eu tô suspeitando que vai ter história hoje. Vamos lá. E antes de trazer o Genésio, eu gostaria de colocar um convite do Clube de Leitura Gato Preto. Eu peço para a produção colocar aqui o slide. Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 25 de junho, tá? E a nossa leitura vai ser A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então, fica aqui um convite para todos vocês, tá? E a inscrição, a gente pede para que vocês mandem um e-mail para o núcleo de biblioteca cre@educacau.sp.gov.br. Tá ok? Genésio, muito grato pela sua participação. Então, agora a Chiara, ela começou a história e a gente quer saber a continuidade. Como que estão essas crianças? Como que foi os desdobramentos desse belo encontro de clube de leitura, Genésio? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, obrigado pelo convite, de poder compartilhar um pouco a experiência do que a gente vem executando aqui nas bibliotecas. Eu vou aproveitar o gancho aí da fala da Chiara e dizer que, na verdade, esse projeto ele faz parte de uma construção de relações, né? E um ponto muito importante numa construção de relação é a gente alimentar, né? É a gente ir regando a cada momento essa convivência. E isso é muito forte hoje nas bibliotecas. Pegando especificamente o exemplo dessas crianças que participaram dessa ação,
A biblioteca hoje tem um processo contínuo de ações voltadas a esse público. Então, a gente tem na biblioteca hoje um programa voltado à primeira infância, que é para criança de 6 meses a 4 anos, que é o Lê no Ninho, que é uma aproximação afetiva através das leituras entre pais, cuidadores, responsáveis. Essa criança, automaticamente, a biblioteca já tem as contações de histórias, tem ações de artes plásticas, brincadeiras de socialização, oficinas de maker, de game, de várias linguagens. Então, é um processo. E essas crianças que participaram desse projeto vinham dessa relação com a biblioteca. A Kiara foi convidada para participar desse projeto com a gente, porque era muito importante ter alguém que estivesse envolvida com esse público, no sentido dessa construção. A Kiara está com a gente nesses projetos desde o início da biblioteca, com várias ações de mediação, e esse encontro foi muito feliz nesse sentido. Então, quando a Kiara abre ali o vídeo, a gente já percebe que tem realmente uma relação construída, eles se conhecem, e isso torna muito orgânico o que a gente acaba oferecendo dentro das bibliotecas. Então, hoje o que a gente oferece parte muito desse princípio. Essa alimentação para construir essas relações vem muito no sentido de fortalecer essas comunidades. Hoje a gente tem essa comunidade ligada a essas crianças. Essas crianças participam hoje naturalmente de outras ações das bibliotecas, tem as contações, tem as oficinas. Hoje a gente está com ações online e presenciais também nas bibliotecas. E a gente está com um projeto agora em estudo para implementar um clube de leitura com essas crianças, prototipar uma ação nesse sentido também, que ela já tem uma predisposição, um vínculo nesse sentido. É legal comentar também que o primeiro contato com essas crianças não foi direto com elas, né, por serem crianças, foram com seus pais, mas eles também participaram de um outro projeto em seguida, que foi chamadas de videoconferência de poesia, que a própria equipe de mediação da biblioteca fazia. Então, quando a gente entrava em contato com eles, já começava conversando. Então, seu filho participou de uma ação, a gente tem uma outra atividade aqui, e era muito legal. Foi no período da pandemia, e a gente entrava numa chamada de vídeo. A gente, claro, combinava antes, e conversava, e declamava poesia, era um momento de troca ali, né, com a biblioteca. Então, esse projeto tem uma relação muito importante nesse sentido, que essa construção foi muito gratificante para a gente participar, a convite da FEBAB, né, dessa campanha internacional da IFLA, ligado à literatura infantil, juvenil e os ODSs, e ter a Kiara com a gente nesse projeto contribuiu muito para esse fortalecimento de relações. Genésio, nós somos aqui do programa, somos da equipe do Núcleo de Biblioteca e Documentação do Clemário Covas, né? E nós acreditamos muito no potencial, né, dos acervos como atividades que vão além do estritamente cultural, né? Então, assim, você tem um trabalho bastante importante com acervos, com livros. A gente gostaria de saber um pouco mais desse trabalho de vocês. Certo. Hoje, Carlos, nas bibliotecas, a gente parte de um princípio de trabalho integrado, né? A biblioteca é formada por várias áreas, mas essas áreas têm uma comunicação muito forte, uma estabeleção e uma relação muito bem estabelecida para a gente potencializar o que a gente faz. Então, quando a gente pensa num livro, num acervo, ele vem de um sentido de uma programação, mas ele vem também no sentido de ampliar, né, as oportunidades que esse livro pode oferecer. Então, quando a gente oferece um clube de audiolivro, que atualmente a gente tem nas bibliotecas, a gente está, assim, potencializando o acervo de audiolivro que a gente tem na biblioteca, a gente está potencializando a programação, a gente está potencializando a relação com o atendimento da biblioteca, porque a equipe de atendimento que faz a mediação, a gente potencializa a relação com o serviço social, porque ele está muito ligado a essa conexão com o território, com as instituições que trabalham no entorno da biblioteca, com as comunidades. A gente tem uma ligação com a comunicação no sentido de como a gente pode divulgar isso e atingir os públicos diversos. Então, a ideia é sempre partir do princípio que o acervo ele pode gerar
grandes oportunidades da gente ampliar essa relação do público com a leitura, ampliar o que se pode ver em relação ao livro e usufruir em relação ao livro. Então, hoje a biblioteca parte de uma série de ações ligadas à questão do livro. A gente tem clubes de leitura também de livros físicos, a gente tem bate-papo com escritores que traz essa relação de você conhecer um escritor e você se interessar pelo livro dele, e isso está disponível no acervo. Nós temos também cursos e oficinas ligadas à produção da escrita criativa, que também coloca você em contato com escritores, com professores. Isso vai alimentando, na verdade, essa oportunidade de você potencializar o acervo, potencializar o livro e ampliar as oportunidades e ações que você pode fazer com ele. Genésio, eu acho que todas as pessoas que estão agora nos assistindo estão interessados também em participar e conhecer melhor a programação das duas bibliotecas. Então, Genésio, eu peço para você então que divulgue os contatos, como que faz para participar das atividades que você está trazendo aqui para a gente. Hoje a gente está com programações presenciais e online, as bibliotecas estão abertas, então fica muito a critério do público entender o que é oportuno para eles no momento, se é uma ação presencial ou online. A gente está com uma oferta muito grande de cursos, oficinas, clubes de leitura, clube de audiolivro, bate-papo com escritores, palestras. Para as crianças tem aí ações de artes plásticas, contações de histórias, uma variedade muito grande de programação. Além disso, a gente tem outros serviços das bibliotecas, né? Temos a biblioteca digital, que disponibiliza aí, conteúdos digitais para o público. Temos audiolivros em parceria com a Toca Livros, enfim, uma variedade de serviços, tanto presencial quanto online para o público. Então eu vou aproveitar e deixar aqui o endereço do site das bibliotecas para que vocês possam visitar e conhecer tudo que a gente está oferecendo atualmente. Da Biblioteca de São Paulo é bsp.org.br e o da Biblioteca Parque Vila Lobos é bvl.org.br. Lembrando que tudo que a gente oferece hoje nas bibliotecas é gratuito, então é uma oportunidade muito grande para vocês entrarem em contato com leitura, cultura, informação, de maneira ampliada e gratuita. Genésio, muito grato, viu, pela sua participação, pelas informações, pelas orientações. Muito grato, Genésio. Obrigado a você. E uma professora aqui está perguntando novamente o e-mail de inscrição do Clube de Leitura Gato Preto. Então, eu vou pedir para a produção colocar novamente aqui na tela, Núcleo de Biblioteca CRE, tá? E a próxima leitura será A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tá, ok? Então, estão todos convidados a participarem também do nosso Clube de Leitura à Distância. Tá? E a gente agora, já se encaminhando para o final, eu vou chamar de novo a Kiara Terra. A Kiara Terra tem uma surpresa para a gente aqui. Esse som aqui. Pronto, agora sim. Bom, eu queria fazer uma fala antes de trazer a minha surpresa. A fala é a seguinte. Eu pensei muito, Carlos e Genésio, sobre esse nosso encontro hoje e sobre a clara ideia de que a gente teria uma audiência de professores do outro lado da tela. E eu queria fazer uma homenagem especial aos professores de escola pública brasileira, que nessa pandemia estão trabalhando muito, estão bastante sobrecarregados e sofrem uma campanha negativa de que o professor não está trabalhando isso ou aquilo, que é absolutamente inadmissível. O professor, mediador de leitura, que está na biblioteca, que está em sala de aula, que vai à biblioteca pública, que pesquisa, hoje no Brasil faz parte de um elo importantíssimo da rede de proteção das infâncias e das adolescências. E num momento de vulnerabilidade, como é esse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, por conta da pandemia, com bastante risco para as crianças de insegurança alimentar, de insegurança em relação à integridade física,
Toda a rede de apoio a essas crianças e a essas famílias deve ser fortalecida, e a biblioteca pública da cidade é um instrumento poderoso por isso, porque é um espaço de portas abertas para toda a comunidade, onde a gente se encontra para ler, onde a gente se encontra para ter contato com as nossas próprias histórias, mas principalmente um espaço de manutenção e de apoio às infâncias e às adolescências. O professor é o elo central. Eu queria deixar aqui toda a minha admiração por esse tipo de gente bonita, íntegra, entregue, que é o professor. Mesmo o professor mais estressado, mesmo mais cansado, mesmo que está mais... resolveu escolher como profissão dedicar sua vida a fomentar os talentos e as habilidades do outro, e isso é uma das coisas mais bonitas, talvez não tenha profissão mais bonita e mais importante nesse mundo. Então fica o meu abraço para todos os professores. Bom, agora a história. Eu tinha escolhido uma história de gente grande, uma história que eu conto sempre. Eu estava com aquela história mesmo. De repente, eu estou gravando um podcast, pedi uma participação. É um podcast de culturas decoloniais e culturas antirracistas na escola. Bom, eu, uma mulher branca, fazendo esse podcast, chamei uma equipe e fiquei por trás. Fiquei na curadoria, fiquei na produção e dei a palavra. E aí pedi para uma menininha, que é, ao meu ver, uma criança de uma formação de leitores extremamente bem-sucedida. Ela mora em Parelheiros. Ela tem uma mãe que é mediadora de leitura e que apoia outras mães. Ela faz parte, a mãe dessa menina, de um conjunto de ações do IBEAC dentro daquele território que transformou demais. Inclusive lançaram agora um livro chamado Nascidos para Ler. As crianças de Parelheiros passam a nascer com a Biblioteca da Carteirinha na maternidade, seu primeiro livro de presente. Enfim, só lindeza. Essa menina me contou uma história aí, Carlos e Genésio, acabou comigo. Eu vou ter que contar essa história para vocês, porque é a história que está habitando o meu coração nesse momento. É uma história curta, mas tão bonitinha. A história é a seguinte, bom, a menina chama Adriele, a Adriele me contou, e ela fala assim, essa história veio do Zimbábue. E aí isso já me emociona, porque eu ouço as escolas falarem Semana Africana, Dia da Consciência Negra, como se africano fosse um país, e africano não é um país, é um continente inteiro com mais de 55 nações, culturas, comidas, estamparias, modos de organização diversos, e a gente não faz esse mergulho com toda a profundidade e cuidado que deveria fazer. Enfim, ela falou essa história do Zimbábue, e ela conta que existia um homem lá no Zimbábue chamado Tanguena, e que Tanguena era um griot, era um contador de histórias, de uma época em que as histórias não estavam registradas nos livros, as histórias eram as próprias pessoas, as pessoas tinham conhecimento do passado, do presente, do futuro, e elas traziam a capacidade de interação com as outras, de acolher novas perguntas, de atualizar o acervo humano da experiência nesse planeta. Bom, Tanguena, esse homem muito velho, estava doente. Estava assim muito doente, o pessoal achando que ele já ia morrer e ninguém sabia como curar o Tanguena, até que ele se lembrou que ele era amigo de uma cobra enorme chamada Nyangarachena. Ele então chamou os guerreiros e disse, guerreiros, vão todos até a cobra e chamem a cobra para me curar. Os guerreiros disseram, vamos. Foram todos fortes, com as suas armas, com os seus apetrechos, se juntaram todos em fila e seguiram para encontrar a cobra, e subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha, e nadaram por igarapé, chegaram. Quando chegaram, olharam aquele olho daquela cobra enorme, a cobra piscava para eles, e a cobra disse, o que vocês querem aqui? Quando eles olharam a cara da cobra, a cobra era tão feia que se assustaram. Cada guerreiro tentou uma estratégia, foi uma confusão, resolveram ir embora. Eu acho que de medo mesmo, eles não esperavam por aquilo. Bom, subiram montanha, desceram montanha, nadaram de volta, com a cara de pau de dizer para o Nyangarachena, para o Tanguena, que já era. A cobra não quis saber dele, a cobra não veio, estava dormindo, não sei nem que desculpa inventaram. Então, Tanguena chamou os adultos.
os adultos de tamanhos diferentes, cada um com uma inteligência diferente, cada um com um modo de pensar diferente, disseram, não, vamos traçar uma estratégia, vamos, cada um queria fazer de um jeito, todos correram, foram, né, nadaram, subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, encontraram a cobra com um olho enorme que piscava para eles, e a cobra disse, o que vocês querem aqui? Quando eles viram a cobra, um adulto falou por cima do outro, eles não se entendiam, a cobra deixou eles falando sozinho e foi embora. E aí, gente, só sobrou as crianças. As crianças disseram, Tanguena, a gente não pode admitir que você morra. A gente precisa de você aqui, Tanguena. A gente vai. Tanguena disse, tudo bem. Foi aí que uma das crianças deu a mão para outra. E ali, a criança de 10 anos cuidava da de 8, que cuidava da de 6, que cuidava da de 4, que cuidava da de 2, que cuidava da de 2, porque de 3 para cima aí, 2 para baixo ficava lá, em casa com seus pais. E aí foi aquela renca de criança, com um combinado. Era impossível soltar a mão um do outro. Então, eles foram, subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha, nadaram ali de mãos dadas, com as perninhas batendo na água, subiram a montanha, um puxando o outro, a força deles se unia numa força síncrona. Quando chegaram àquela cobrona com aquele olho assim, piscava para aí, elas disseram, Nhangarachena, a gente precisa de você, Tanguena não está bem. Foi a criança menorzinha que teve coragem de dizer, só que ela estava apoiada por todas as outras que estavam ali, que ergueram ela para alcançar o olho da cobra. Pois a cobra saiu e era uma cobra gigantesca, era uma serpente que não parava mais de sair da toca. E eles falaram, meu Deus, como é que a gente vai levar uma serpente tão grande? A cobra passeou aqui no ombro daquelas crianças todas e elas foram voltando para a tribo. Bom, elas subiram a montanha, desceram a montanha de mão dada, nadaram de mão dada quando chegaram. Tanguena não acreditou. Olhou sua velha amiga cobra, que lambeu Tanguena todo, vai de cabo a rabo, de fio a pavio. Ele ficou todo gosmento de baba de cobra, depois deitou e dormiu abraçado na cobra. No dia seguinte, a menina acordou bom, acordou zerado, acordou assim como se não tivesse tido nada, acordou são. A cobra precisava voltar para casa. E adivinha quem levou a cobra? Sim! Foram as crianças, com a cobra nos ombros, de mãos dadas, do mesmo jeito. E Tanguena ficou bom por muito tempo e passou a contar essa história para quem não conhecia. E eu trouxe essa história, gente, para contar para vocês, porque ela traz uma coisa muito bonita. Quando a gente fala na escola, a gente está muito acostumado aos pensadores e aos construtores de conhecimento brancos. Fala em psicologia, pensa no Freud. Fala em poesia, pensa no Fernando Pessoa. Fala em ciências, pensa no Darwin. Mas e o mundo negro? E a contribuição do mundo indígena? E as contribuições orientais que a gente não conhece? Onde estão as outras narrativas todas? Essa narrativa, ela traz no coração dela um dos conhecimentos importantes trazidos pelo povo negro, principalmente defendidos pelo Nelson Mandela, que é a filosofia Ubuntu. Eu sou o que eu sou, porque vocês são o que vocês são. E só faz sentido em relação hoje, em plena pandemia 2021, com a crise ética que a gente vive, com a pergunta difícil em relação à nossa própria história, no mundo em que uns jogam vacina fora e outros não têm vacina. Talvez se a gente aprendesse com o mundo negro um pouco da filosofia Ubuntu, talvez a gente saísse dessa pandemia muito fortalecido e talvez as crianças mereçam saber nas escolas que os escravizados vieram dos países africanos, onde eles eram reis, rainhas, poderosos, com vidas plenas e importantes e com conhecimentos relevantes para esse mundo aqui, trazendo muita coisa bonita e formando um país riquíssimo, do qual eu tenho muitas saudades.
Nunca esqueçam de mim falando isso. As histórias clássicas não são necessariamente clássicas, são boas histórias europeias. É preciso que a gente abra o nosso espectro. Bom, meus queridos, é isso. Ficamos hoje com a história da Nyangarachena, do Zimbábue, que me foi contada pela pequena Adriele, uma pequena grande griot leitora de Parelheiros. Muito obrigada a todos. Eu faço meus agradecimentos especiais. Estou vendo que ainda falta um tempinho, né? Será que a gente abre para mais uma rodadinha de perguntas? Será que o pessoal trouxe perguntas? Será que tem mais perguntas para a gente? Kiara, tem. Vamos colocar então aqui, ó. Pediram para colocar também de novo a Biblioteca Vila Lobos, tá? Então a programação que o Genésio, então a gente pede para que coloque de novo aqui nos slides, tá? Então a professora Poliana, linda apresentação. Professora Thaís, gratidão, Kiara. Professora Gisele, agradecida pelas palavras da Kiara. Congratulações aqui, Kiara. Maravilha. Conheço você, Tempo do Quintal da Cultura. Professor Frederico. Legal. Professor Legal. Frederico, parabéns pela apresentação, parabéns. Qual o título da narrativa, Kiara? Essa narrativa da Nyangarachena leva o nome da cobra. É Nyangarachena, e se não me engano ela está num livro que foi lançado, que eu encontrei aqui em Portugal, eu não sei se já tem uma edição brasileira, que é um livro de histórias preferidas do Nelson Mandela. É uma das histórias desse livro. E o livro traz sempre qual é o país e qual é a narrativa desse país. Então fica a dica aí dessa leitura. Bom, se a gente tiver um tempinho, eu mostro um dos meus livros preferidos que eu encontrei aqui em Portugal, não encontrei no Brasil ainda. Eu espero que seja lançado aí para que a gente se despeça com ele. Vamos combinar? Eu vou pegar aqui, ó. Ele se chama Eu Vou Comigo. Conhece, Genésio? Eu mostrei nos nossos encontros com as crianças. Ele é o seguinte, quem escreveu foi a Raquel Dias Reguera, e ele traz uma menina que tem um gramofone na cabeça, que tem um coração, que tem asas, que está toda colorida, de cabelos presos, grande óculos, e ela diz o seguinte, bom, a dedicatória é a coisa mais linda do mundo, as pequenas coisas nos tornam únicos. Obrigada, meu pai, por ensinar-me que quem não arrisca não petisca. Obrigada, minha mãe, por desenhar-me umas asas e ensinar-me a usá-las. Eu vou comigo. A história diz o seguinte, eu gosto do Martim, eu gosto do Martim, eu gosto do Martim, eu gosto do Martim, mas o Martim não olha para mim. Aí chega um amigo e diz, poxa, mas ele não olha para você, é claro. Você tá, sabe, com esse joelho assim, cheio de comichão, todo cheio de esparadrapo, como é que ele vai olhar para você? Se eu fosse você, eu soltava os cabelos, tirava o prendedor. Quem sabe ele não olha para você? Não é que ela tira os prendedores, o cabelo cai, mas o Martim não olha para ela. Ela então resolve tirar os óculos. Ela fica muito diferente, mas o Martim não olha para ela. Ela então percebe que os pássaros começaram a voar e a ir embora de sua cabeça. Bom, ali naquele momento ela tirou os óculos, soltou o cabelo, ela resolve também tirar o gramofone. E ela percebe que ela canta demais, que ela fala demais, que talvez ela pudesse ser mais séria. Então ela para de cantar, ela para de falar tanto, e aí falta só as asas. Ela tira as asas e os últimos pássaros vão embora. E aí ela fica assim, sem os óculos, sem o cabelo, sem a risada, sem o gramofone, sem as asas. Mas não é que assim o Martim finalmente olha para ela? Só que ela diz, aí quem não me vê sou eu. É preciso perceber que os pássaros foram todos embora. E sem a minha roupa colorida, o meu gramofone não vai dar para viver. Desculpe, Martim, mas eu vou comigo. Eu queria deixar esse livro de sugestão. Eu não sei se quando ele vai chegar no Brasil, nem se ele está editado já no Brasil, deve estar em processo, mas eu queria deixar como uma dica
para que o professor se atente, na hora da mediação de leitura, para esse trabalho mais autoral. Professor, talvez a criança precise encontrar o seu lado leitor, precisa encontrar a sua criança, precisa encontrar a sua autorização que você faz. Tome a história nas mãos, tome o livro nas mãos, metabolize essa história e leve não só o que está aqui, mas leve também os seus segredos. Queridos, muito obrigada. Agora sim eu vou me despedir. Muito obrigada, Genésio. A parceria de sempre. As bibliotecas são, para mim, um dos espaços mais preciosos em São Paulo, onde eu quero estar sempre. Muito obrigada pela confiança no trabalho e por aceitar investir em propostas ousadas no sentido das experiências inaugurais, de fazermos daquele jeitinho pela primeira vez, apesar da vasta experiência, que a biblioteca siga sendo esse espaço aberto, plural, onde a gente pode encontrar histórias e pessoas e atividades únicas, porque eu vi muito isso nas bibliotecas por todo o estado de São Paulo, mas as de São Paulo, a de São Paulo e a BVL são espaços muito privilegiados nesse sentido, meu querido. Então fica com o meu abraço a toda a equipe, porque é um trabalho que só faz sentido se muitas mãos, muitas inteligências agirem junto para a gente ter alcance, né? Muito obrigada por esse alcance todo e por ter feito esse projeto, que para mim foi o projeto da pandemia, ficou no meu coração. E a Chiara está em Portugal, mas como boa brasileira, deu uma cancha para a gente aqui, né? Então nós ganhamos mais uma história hoje. Tá? E infelizmente nós já estamos nos encaminhando para o final desse programa. Foi muito especial ter conversado com você, Chiara, com você, Genésio. Muito, muito grato aqui pela participação de vocês. Esse programa vai estar disponível no canal de Desenvolvimento Profissional e também no YouTube, tá ok? Então, assim, os nossos agradecimentos aqui à equipe da IFAP, a equipe do Núcleo de Biblioteca e Documentação do CRE Mário Covas. Então, em especial, um agradecimento a Cristina Nogueirol, que é a diretora do CRE Mário Covas e idealizadora desse programa, tanto desse programa Clube de Leitura na Prática, quanto o Memória Escolar, tá? E a equipe também da biblioteca, a Eliane, a Lívia, a Mieco, a Edivane, a Patrícia, que fez a mediação aqui no nosso chat. Então, muito grato a todos, principalmente a você que nos acompanhou aqui ao longo do nosso programa. E a gente se encontra daqui a 15 dias, tá ok? Então, um abraço a todos, muito obrigado. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.